Apocalipse capítulo 3. Nós vamos dar continuidade, à sequência do livro de Apocalipse. Estamos na primeira sessão da carta, logo depois da introdução. A primeira sessão que trata das 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Hoje nós vamos entrar aí na 6ª carta, penúltima carta, a carta enviada à igreja em Filadélfia. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que eu farei do verso de número 7 ao verso de número 13 de Apocalipse capítulo 3. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, bendizemos o teu santo nome nessa hora, quando fazemos a leitura da tua palavra, com um intento e um intuito de buscar sabedoria, de direcionamento que dela emana. Pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que ao meditar da tua palavra sejamos edificados através da ação do teu Santo Espírito, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, como instrumento nas tuas mãos, para falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que a graça do Senhor permaneça sobre nós, que o consolo, o conforto, a exortação, a confrontação, a admoestação, o ensino, a educação para a justiça sejam aplicados sobre nós nessa noite, para o nosso próprio bem, para a honra e glória eterna do teu santo e bendito nome. É o que nós oramos, em nome daquele que é o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, nessa sequência que nós temos feito aqui no livro de Apocalipse, temos visto o próprio Senhor Jesus, na última revelação, trazer exortações para toda a igreja a respeito de alguns perigos. Nós sabemos que as cartas apocalípticas, endereçadas inicialmente às 7 igrejas da Ásia Menor, trata de um período completo, e cuja mensagem, além de serem pertinentes às próprias destinatárias, também são relevantes para todas as igrejas de Cristo, de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive pertinente para nós, hoje, Igreja Presbiteriana Real Aliança. Nós sabemos também que, no geral, as cartas advertem as igrejas contra 3 perigos, que nós estamos sofrendo desde a ascensão de Cristo, e que só terminará quando da sua segunda volta. O primeiro perigo que nós temos é quanto ao desânimo espiritual, a apatia espiritual. Desanimarmos na fé, não perseverarmos, deixar com que as questões dessa vida, a correria em prol da nossa própria existência
e dos nossos próprios sonhos abafem o amor e o empenho que deveríamos ter para servir ao Senhor e a sua causa nesse mundo. Afinal de contas, o Senhor nos chamou, nos resgatou das trevas para nos enviar como testemunhas de Cristo para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Quando nós desanimamos ou focamos muito mais na nossa vida terrena, ao invés do propósito maior que é glorificar a Deus através da nossa existência, um exercício do ministério que Ele mesmo nos deu como igreja, nós caímos em desânimo. E não são poucos aqueles que, infelizmente, não seguem pelo caminho da perseverança e vão ficando pelo caminho desanimados. Eu servi igreja por muito tempo, mas agora eu estou meio afastado. É tanta coisa para fazer, tanto problema na minha vida, que a igreja acaba ficando em segundo plano. Cuidado, essa é uma das advertências que o Senhor Jesus nos chama. Arrependa-te, veja onde caiu, volte às práticas das primeiras obras, ao primeiro amor. Ou seja, você foi chamado para continuar servindo ao Senhor até o último dia da sua vida, ou até o Senhor Jesus voltar. O segundo perigo que as cartas nos chamam é o medo decorrente das perseguições e que nos conduz a muitas vezes negar o nome de Cristo. O fato de sofrermos perseguições, seja na perspectiva simplesmente social, que é o nosso contexto, diferente das igrejas, por exemplo, no Oriente, que tem uma perseguição realmente de fato e de verdade, violenta, mas nós também aqui sofremos tão somente essa perseguição um pouco mais velada, mas que quando assumimos um compromisso com Cristo, definimos que seguimos as suas doutrinas, a pessoa fala, mas sério? Você acredita mesmo num Deus absoluto? Mas sério? Você acha que homossexualismo é pecado? Você acha simplesmente que existem dois gêneros? Somente macho e fêmea? É sério isso? E quando você assume uma posição diante das realidades contemporâneas, a perseguição vem. E eles vão te chamar de intolerante, de fanático, de um religioso, ou coisa desse tipo. E essa perseguição pode fazer com que você negue a Cristo. Justamente por amar mais o contexto dos homens, como os fariseus, que amavam mais a honra dos homens do que a honra de Deus, infelizmente, muitos cristãos também acabam negando a sua fé, negando o testemunho de Jesus, porque esse é um perigo, né? A perseguição nos conduz a fugir. E o terceiro perigo, irmãos, é a tolerância de heresias, liberalismo ou de práticas não fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Mesmo que não se constitui uma heresia propriamente, mas muitas vezes nós abraçamos erros doutrinários que acabam gerando divisão, problemas, desânimo e até mesmo separação na igreja. Esse é um terceiro perigo. Por isso que Cristo diz, olha, fique firmado na minha palavra, não naquilo que você acha, não naquilo que você gosta, não naquilo que você espera, mas naquilo que a Bíblia pontua. As 7 cartas, às 7 igrejas, que apontam para todas as igrejas, vão tratar especificamente desses 3 perigos. Algumas cartas enfatizando mais uma do que outras cartas elogiando o tipo da postura da igreja, mas de certa forma todas elas apontando para esses 3 perigos e para que nós, como igreja do Senhor, hoje, não venhamos a desanimar na fé, a fugir ou negar a Cristo e nem mesmo trazer erros doutrinários e de prática para o nosso dia a dia que acabam nos conduzindo à falta da perseverança da verdadeira fé. Jesus, em todas as cartas, ele se apresenta como o Senhor da igreja e o conhecedor, aquele que tem todo o conhecimento, o onisciente, né, de todas as obras, de todas as igrejas. A palavra fidelidade também é uma palavra-chave
exigida de um modo geral a todas as igrejas, juntamente com uma prática de vida fraternal ou da fraternidade. Quando nós olhamos para as 7 cartas, então essa palavra-chave aí de fidelidade, que aponta para uma lealdade ao Senhor e à sua palavra, ao ponto de você amar a Deus e o testemunho de Jesus, mesmo se tiver que morrer. Isso é ser leal. Uma qualidade fiel. Ou uma postura de permanecer firme diante daquilo que foi combinado. Dentro do contexto geral, aquilo que foi tratado de Deus para conosco, as suas promessas, e a exigência daquilo que Deus tem para conosco, deve ser colocado em prática até o fim. É nesse contexto que a palavra fidelidade é usada aqui em Apocalipse. E fraternidade também é uma palavra-chave que refere-se à vida entre os irmãos, né? Relativo aos irmãos, a amizade, o amor, a prática de como nós cantamos, de fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, de estarmos dispostos a perdoarmos mutuamente e a caminharmos juntos, unidos, cumprindo com o propósito para o qual o próprio Deus nos chamou. Por que essas duas palavras são importantes? Porque a família de Deus é representada aqui nessas 7 cartas, em especial nessa carta que lemos hoje, nós vamos ver que refere-se inclusive o próprio entendimento do termo Filadélfia, que é justamente a fraternidade de irmãos, essa ideia de fidelidade fraternal. A junção, portanto, do entendimento de tais palavras nos conduzirá a práticas da obediência, do amor, do companheirismo, da união, da lealdade. Fidelidade e fraternidade são essenciais, ensinadas nas cartas e essencial para a igreja no tempo de hoje. A fidelidade a Deus, a sua palavra, aos princípios que nós colocamos como fundamentos da nossa fé, e ao mesmo tempo, irmãos, essa postura fraternal de amor. É aquilo que eu sempre chamo a sua atenção quando eu cito o texto de Miqueias, capítulo 6, quando Deus diz o que Deus requer de você. É um equilíbrio entre a prática da justiça, mas também o amor a... Está vendo que eu preciso falar de Miqueias? A prática da justiça, o amor à misericórdia e o andar humildemente com o Senhor teu Deus. Irmãos, quando nós perdemos um desses princípios, desse tripé que sustenta a vida fraternal, onde nós enfatizamos só o que é justo, vamos lá, prática da justiça, mas sem amar a misericórdia, nós nos tornamos fariseus. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa justiça está em Cristo, porque nós mesmos somos falhos. Então, se eu exijo, por exemplo, do meu irmão, dentro de uma prática de justiça, uma postura totalmente irrepreensível, eu sei que ele vai falhar e que eu vou falhar. Por isso, nesse tripé, além de exigir uma prática de zelo da justiça, também tem um segundo ponto, que é amar a misericórdia. Porque quando seu irmão falhar, você vai ter que ser misericordioso com ele, você vai ter que acolhê-lo, andar com ele, perdoá-lo, quantas vezes for necessário, para que então ambos juntos possam andar humildemente com o Senhor teu Deus. Se nós entendemos esse princípio, nós vamos aplicar com fidelidade a fraternidade que o próprio Deus espera de nós. Agora, se eu enfatizo apenas um lado, eu me torno crítico, eu me torno juiz dos meus irmãos, e aí eu chego em situações ao ponto de condenar os meus irmãos, porque o meu senso de justiça é melhor que o seu, e eu esqueço do amor à misericórdia, e se bobear, eu decreto que você já perdeu a salvação, tão somente porque eu sou o dono da justiça e da verdade. Não é isso que a palavra de Deus diz. Quando nós chegamos a extremos desse ponto, a igreja sofre. A comunidade sofre. O convívio fraternal é abalado. Porque as pessoas, ao invés de considerar umas outras superiores a si, andarem como irmãos, caminharmos juntos, andar a segunda milha, oferecer a outra face,
elas se posicionam como os donos da verdade e da justiça, e todos aqueles que, por uma questão ainda de serem débeis na fé, ou neófitos, ou porque estão aprendendo agora, são pessoas que são desprezíveis aos olhos deles, e é como se Noé começasse a olhar para os animais e vendo a insensatez de alguns deles, começasse a jogar os animais para fora da arca. Não é disso que Deus espera de nós. Estamos juntos. E é por isso que nós temos que caminhar em fraternidade, porque precisamos uns dos outros, e é isso que Jesus vai tratar nas 7 cartas. Para que possamos juntos, em Cristo, vencermos os perigos. Tratando então dessa maneira, já é possível notar quão importante e benéfico é a fidelidade e a fraternidade no convívio geral. Imaginemos lançar um entendimento de tais palavras sobre o crivo do nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós vivemos com Deus, devemos viver também com os nossos irmãos. Da parte de Deus, isso já é certo. Deus é fiel. E Deus, Ele se relacionou conosco. Ele se tornou fraterno. Ele nos adotou, nos acolheu. Então, da parte de Deus, nós sabemos que isso já é certo e gera aquilo que nós chamamos de graça comum. Mas existe a necessidade do homem exercê-las, tanto a fraternidade e a fidelidade, também em relação a Deus e os demais. Quanto à fidelidade e à fraternidade, irmãos, ou quando elas são exercidas pelo homem no seu relacionamento com Deus, essa passa a ser o alvo de bênção especial. Quando nós vimos lá em Isaías, capítulo 61, nós lemos só os primeiros versos, né, que aponta daquilo que Cristo é, justamente para plantar a sua vida e a minha vida como carvalhos de justiça para a glória do Senhor, e o texto lá vai continuar dizendo que agora, uma vez que Ele nos libertou, Ele nos animou, Ele nos fortaleceu, Ele nos plantou como carvalho de justiça para a sua glória, nós devemos agora viver, obviamente, para a glória e a vontade dEle. Eu convido você a abrir novamente a palavra do Senhor lá em Isaías. Marque aqui Apocalipse, mas vamos lá para Isaías 61. E aqueles que foram, então, alvos das boas novas, os quebrantados, que foram curados, que foram libertos do cativeiro, das algemas, que ouviram da pregação do ano aceitável do Senhor, mas que também do juízo final, ou seja, do dia da vingança do Senhor, aqueles que foram consolados, aqueles que receberam uma coroa de alegria, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, que foram plantados pelo Senhor para a sua glória, ou seja, como carvalho de justiça. Do verso 4 em diante diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem o reconhecerão como quê? Como família bendita do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos libertou. Foi para isso que Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Ele veio para libertar os cativos, os algemados, apregoar boas novas aos quebrantados,
curar esses quebrantados, tirando da vergonha, trazendo alegria, trazendo vestes de louvor, para que agora, plantados pelo Senhor, para a sua glória, possamos ser luz e bênção para as nações, como família bendita do Senhor. Deus, através de Cristo Jesus, realiza a sua obra para que nós vivamos como família bendita do Senhor. E como família bendita do Senhor, sejamos usados como membros dessa família para proclamar às nações as verdades de que o Senhor fez, daquilo que Ele consumou em nosso lugar, da libertação, da cura, dos livramentos, das mudanças, que é dito nos versos iniciais. Portanto, irmãos, tendo isso em mente, voltando lá para Apocalipse, nós podemos ver essa realidade na vida da igreja, em especial da igreja de Filadélfia. Uma igreja que foi curada pelo Senhor, que foi plantada como carvalho de justiça e que vivia uma fraternidade, uma fidelidade a Deus para o louvor da glória do Senhor, como família bendita do Senhor. O padrão da igreja de Filadélfia é o padrão que nós, hoje, como igreja, devemos buscar. Um padrão que mostra uma fidelidade. Algo que indica uma postura de amor fiel e, ao mesmo tempo, de amigo. Quando estudamos, então, a carta que está aqui em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, a carta enviada à igreja, nós vemos que o próprio nome da igreja, né, Filadélfias, amor de irmão, filos e adelfos, ou fraternidade, é uma realidade para aquela igreja. Filadélfia, que como nós vemos aqui no texto, era uma igreja pequena. O texto diz que ela tinha pouca força. Observe aí comigo. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que qual ninguém pode fechar, que tens o quê? Pouca força. Era uma igreja pequena, que não tinha força no sentido que as outras igrejas tinham, de um número grande de pessoas envolvidas com o ministério. Era uma igreja que, em relação à quantidade de número de pessoas, era uma igreja pequena. Por isso é apontada aqui como pouca força. Mas ela tinha qualidades e características que faziam dela uma igreja grandiosa na fraternidade, na fidelidade, no amor ao Senhor. Observe ainda o final do verso 8, quando diz que tens pouca força, entretanto, tem duas características aqui. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Tinha doutrina e tinha testemunho. Guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da grande tribulação. Esse é o foco, quando ele diz, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E por isso que essa mensagem, além de ser para o primeiro destinatário, também é para nós, porque aponta para os dias finais. Veja, irmãos, uma igreja de pouca força, porém com características de uma igreja poderosa. E o que fazia dessa igreja poderosa são esses dois detalhes. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Traduzindo isso de modo muito simples, fidelidade à sã doutrina. Conhecimento doutrinário, teológico. Nada dessas papagaiadas que você vê para as igrejas por aí, ficar rodopiando, com revelação contemporânea. Nada dessas besteiras contemporâneas que só desprezam o nome do verdadeiro Deus. Que fazem dessas ditas igrejas um verdadeiro circo. Nossa, aquela igreja tem poder. O povo roda, cai pro chão, gruda na parede, faz xixi, dá risada. Isso é papagaiada.
Se você for numa igreja dessa, saia antes do culto terminar. O que faz de uma igreja poderosa é guardar a palavra. É isso que o próprio texto sagrado nos diz. A maioria dessas igrejas, as churches de hoje, você vai lá, não dá nem para você abrir a Bíblia, porque é tudo escuro, aquela miséria. Parece, sei lá, uma casa de prostituição, e muitas delas são, onde você leva a Bíblia, mas não tem como abrir. Não tem nem luz para você abrir. 3 horas de louvor, de dança, de emocionalismo e palavra, nada. E as pessoas falam, nossa, que igreja abençoada. Não entendeu nada, miserável. Porque Filadélfia era uma igreja pequenininha, um grupo pequeno. Mas ela é poderosa não pelo número de pessoas que ela tinha, mas porque era fiel à palavra e ao testemunho. Ninguém negava o meu nome. Se você confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei naquele dia. Não foi isso que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O padrão de uma igreja fraterna, de unidade, é conhecimento doutrinário e testemunho a respeito do Senhor Jesus. As pessoas pregavam a respeito de Cristo. As pessoas testemunhavam a respeito de Cristo. As pessoas sabiam que aqueles membros eram crentes no dia a dia. Porque intencionalmente, mesmo vivendo um período de grande perseguição, eles não negavam o nome do Salvador. As pessoas sabem que você é crente lá no seu trabalho? E a sua postura glorifica o Senhor lá? Porque tem gente que sabe que você é crente lá, mas fala, eu nunca vou ser crente, porque é o fulano, pelo amor de Deus, para ser crente igual esse? Não, não quero não. Você está negando o nome do Senhor se você não dá um testemunho correto com a sua fé. Se você não dá um bom testemunho, é melhor que você nem fale que você é crente mesmo. E principalmente não fale que é da igreja presbiteriana, senão você não vai me constranger. Porque eu vou encontrar alguém e dizer, o senhor que é o pastor da igreja presbiteriana? Aliás, tem um amigo que é de lá. Ixi, mas ele é ruim, hein? Aí fala, quem que é o fulano? É o fulano. Aí eu vou, o que eu vou fazer? Vou falar. Já fiquei constrangido disso algumas vezes, viu? O pessoal chega, não, o fulano vai lá nessa igreja. Nossa, pessoa difícil ele, hein? Você sabe que ele está me devendo? Eu falo, ele vai lá de vez em quando. A igreja é poderosa porque guarda a palavra e não nega o nome. Esse é o padrão, irmãos, que eu e você, como membros dessa igreja, devemos buscar. Não importa se somos 100, 200, se a nossa força ainda é pouco. Não importa. Mas se estamos pautados na palavra e no testemunho fiel, mesmo que sejamos um grupo pequeno, nós seremos uma igreja poderosa. Continuemos aqui. Filadélfia era uma cidade importante para reforçar a influência da cultura grega, helenista, chamada. Tanto na região, e a sua igreja tornou-se importante em apresentar uma mensagem que confrontava essa cultura, mas uma mensagem de transformação que é para todas as culturas, ou seja, o Evangelho de Jesus, que aqui é chamada de a palavra de perseverança. A igreja, ela pode estar estabelecida em qualquer lugar. Ela precisa ser essa fonte de luz. Ela precisa ser esse farol. E para que ela realmente seja esse farol, ela tem que estar fundamentada na palavra e no testemunho fiel do nome de Cristo Jesus. Não negar o seu nome. O Senhor Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia como sendo o santo, o verdadeiro,
e aquele que tem todo o poder. Ou seja, o sinônimo aqui daquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Essa expressão, aquele que tem a chave de Davi, aponta para a ideia da realeza, porque Davi era rei, e de um poder real tão grande que ninguém pode ir contra a sua vontade. Se ele resolveu abrir, vai ficar aberto. Se ele resolveu fechar, vai ficar fechado. Jesus é, portanto, apresentado como o santo, o verdadeiro, o soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Não são as estratégias humanas que vão fazer da igreja de Cristo crescer ou diminuir. Na verdade, as estratégias humanas trazem sempre prejuízo para a igreja. Porque quando você aplica estratégia humana para crescimento de igreja, você faz da igreja qualquer coisa, menos a igreja do Senhor. Porque a igreja é dele. Ela cresce no poder dele. Na autoridade dele. Na ação soberana, grandiosa, santa dele. A estratégia que nós devemos fazer como servos ou discípulos de Cristo é estar fundamentado na sua palavra e não negar o seu nome. Aqui está a estratégia. Fidelidade a Deus, que é traduzida numa fraternidade entre os irmãos. Nós vemos então uma relação da apresentação do Senhor Jesus com a postura da igreja. A igreja, em sua prática, reconhecia a santidade de Jesus. A igreja, em seu conhecimento do Evangelho, reconhecia a verdade de Jesus. E em sua postura, a igreja reconhecia a soberania de Jesus. Era uma igreja fundamentada na palavra, que não negava o nome de Cristo. E que, portanto, sabia que estava servindo a um Deus santo, verdadeiro e todo-poderoso. Deste modo, irmãos, a igreja em Filadélfia, ela não recebe nenhuma crítica. Das 7 cartas, esta carta é aquela que não apresenta nenhuma crítica. Você não tem nenhuma confrontação, nenhuma exortação no sentido, arrependa-te, veja onde caístes. Cuidado que você tem tolerado heresias. Não, você não vê crítica. Porque era uma igreja que estava fundamentada nas bases sólidas da fidelidade a Deus, a sua palavra e de um testemunho fiel. Por isso se torna um padrão para todas as igrejas de todos os tempos. Por isso, ao invés de trazer crítica, nós vemos que Jesus dirige-se à igreja de Filadélfia com palavras de elogio e dando à igreja mais oportunidades para demonstrar a sua fidelidade e amor. Ele vai dizer que ele abriu uma porta e que ninguém vai fechar. O verso 8 diz, eu conheço as tuas obras. E o Senhor é onisciente, ele conhece todas as coisas. E ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E essa porta aberta foi dada justamente porque essa igreja estava fundamentada, guardando a palavra e não negando o nome de Jesus. O verso 9 vai nos apresentar que, inclusive, porque essa igreja era fiel, Deus promoveria conversões. Veja o verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quem vai fazer as pessoas se prostrar e reconhecer que a igreja é alvo do amor de Deus? O próprio Cristo. Eu os farei. Aqueles que vêm através da fidelidade da palavra e do testemunho desta igreja de não negar a Cristo, e o Senhor move o coração para que ele se proste, venha e reconheça que somos alvos do amor de Deus, isso não é fruto do trabalho da igreja, mas o Senhor fez com que eles viessem, mesmo que eles eram lá da sinagoga de Satanás, e aqui reconhecesse que é um lugar onde o amor de Deus foi derramado. Não está nas estratégias humanas, está na fidelidade
ao Senhor. Nesse contexto, irmãos, nós chegamos então às promessas de um glorioso galardão quádruplo que nos ensina sobre os benefícios da fidelidade a Cristo e a sua obra. Os benefícios de estarmos firmados na palavra e num testemunho que não nega a Cristo. Isso traz 4 benefícios, 4 galardões que é apresentado aqui, eu passo a mencioná-los aos irmãos. O primeiro benefício é vitória nas obras realizadas. Verso 8 e 9 que nós já lemos, diz que a igreja terá uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A fidelidade da igreja seria recompensada com a oportunidade de obter sucesso em suas tarefas de pregar a palavra, em testemunhar sobre o nome de Jesus. Justamente porque você guardou a palavra e não me negastes, eu vou fazer pessoas que vêm da sinagoga de Satanás se prostrar diante de ti e ver que aqui está o amor de Deus. Vitória nas obras. Tudo aquilo que a igreja intentar é uma porta aberta e Deus vai abençoar. Porque essa igreja não está fazendo nada para a sua própria glória. Mas foram plantados como carvalhos de justiça para a glória do Senhor e vivem como famílias benditas de Deus para abençoar as nações. Logo, tudo que ela intentar fazer, o Senhor vai abrir as portas e as bênçãos serão realizadas. A vitória geraria conversões, como eu disse. Farei vir e prostrar-se aos teus pés. Ou seja, os opositores da fé seriam convertidos por Deus mediante a obra da pregação e do testemunho realizado pela igreja. Primeiro galardão, primeira bênção, consequência da fidelidade a Deus, ou seja, guardar a palavra e não negar o nome de Cristo, é que Deus abençoará as obras das mãos dessa igreja. Deus abrirá uma porta que ninguém pode fechar. Segundo galardão, a segunda bênção que ele nos promete está no verso 10. Observe aí o que diz. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A segunda bênção, o segundo benefício de andar em fidelidade ao Senhor é que Ele nos promete proteção na hora da tentação. A fidelidade da igreja a Cristo não a isenta de passar por tribulações e dificuldades. Porém, o segundo benefício da fidelidade para com Cristo e a sua palavra gera a promessa da proteção e a força para suportar as provações. Eu te guardarei. Veja a relação que há no verso. Verso 10 começa, porque guardastes o quê? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Porque você agiu em fidelidade a Deus, sendo firmado na sã doutrina, na minha palavra, e não negaste o meu nome, você vai ter como consequência que eu vou te guardar no momento da luta. Há uma relação explícita de consequência natural de que se formos fiéis ao Senhor, Ele será fiel. É a ideia que o próprio Jesus já aplica no contexto dos evangelhos. Quando ele diz, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Há uma relação que mostra quanto mais nos achegamos a Deus, mais Deus se achega a nós. Como Tiago diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Há uma relação, irmãos, onde o próprio Deus estabelece que conforme a minha fidelidade a Ele for manifesta, a fidelidade dEle para comigo em aplicar das suas promessas será também uma realidade. Nós podemos observar vários textos, inclusive o texto que lemos, com o aspirante Lucas, no segundo texto da nossa liturgia, Isaías 41 primeiro, e semelhantemente depois 43, que aponta para o fato de que Deus já está conosco. Não temas, tanto Isaías 41 vai dizer, quanto 43 também. Nós não precisamos temer porque o Senhor promete que vai nos ajudar, que Ele estará conosco.
Isso lá em Isaías 41 ficou explícito quando lemos, e também quero, você não precisa abrir, vou ler para você, o 43, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá, por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digo de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. A promessa do Senhor de que mesmo que passemos pelas águas, pelo fogo, Ele estará conosco. Mesmo diante da grande tribulação que há de vir sobre o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra, Ele nos promete que nos guardará da hora da provação. Segundo benefício, portanto, irmãos, de sermos fiéis a Deus, é que à medida que guardamos a sua palavra e não negamos a Cristo, a promessa do Senhor dele nos guardar da provação, da grande tribulação, ou seja, de caminhar conosco nos momentos da luta, passa a ser uma promessa real na sua vida. Agora, Paulo vai dizer, nos textos das cartas pastorais, que se nós permanecemos fiel, ele permanece fiel. Mas se nós o negamos, ele também nos negará. Você precisa ser encontrado fiel a Deus, guardando a sua palavra e não negando o nome. O terceiro benefício da fidelidade, que gera galardão aqui no contexto da carta de Filipenses, está no verso 11. Leiamos, por favor. Acompanhe comigo aí, você que está com a Bíblia aberta. Jesus falando, e ele repete essa frase em vários momentos do Apocalipse, ele diz: eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que eles tinham? Fidelidade na palavra e fidelidade no testemunho. Conserva o que você tem. Não deixe de estar guardando a palavra. E não pare de testemunhar a respeito do meu nome. Não me negue. Conserva o que tem, que você vai receber das bênçãos. Venha sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Terceira benefício, irmãos, que nós vamos ver, é essa relação de que se eu mantenho a fidelidade ao Senhor, Deus garante a recompensa sobre a minha vida. Se você conservar o que tem, ninguém tomará a tua coroa, a tua recompensa, o resultado das suas obras. Deus cooperar conosco nessas obras. Nós devemos fazer uma relação óbvia entre o verso 10 e 11. Enquanto no verso 10 Jesus diz que nos guardará, no 11 ele exige que nos esforcemos. Conservas o que tens. Aqui nós vemos a promessa de Jesus que vem sempre nos defender. Venho sem demora. Mas o fato dele vir nos defender, de vir sem demora, não isenta a responsabilidade de conservarmos o que nós temos. E repetindo, o que nós temos dentro do contexto? Guardar a palavra e não negar o seu nome. A palavra de Mateus capítulo 28, verso 20, ecoa sobre a promessa à igreja de Filadélfia. Lá em Mateus 28, 20, quando ele diz que ele estará conosco até o fim. Até a consumação dos séculos. Até o fim. Essa promessa é uma verdade aqui. Afinal, como disse o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores de Deus, lá em 1 Coríntios 3, 9. Nós estamos aqui para servi-lo. Lá em Mateus ele diz que por conta da autoridade dele, essa igreja, debaixo da instrução e do chamado que ele mesmo deu aos seus, essa igreja será instrumento para fazer discípulos de Cristo em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, sabendo que Ele estará conosco até a consumação do século. Deus promete, olha, eu venho te socorrer, mas faça aquilo que você tem que fazer.
conserva o que tens. Continue sendo fiel, guardando a palavra. E não negue o meu nome. Seu testemunho precisa ser fiel. E Deus há de aplicar a sua verdade sobre nós. Para terminar, irmãos, o quarto galardão, o quarto benefício da fidelidade, está aí no verso 12, quando ele diz: ao vencedor, faloei coluna no santuário de Deus. Coluna é um negócio que não se move, né? E daí jamais sairá. Essa é a ideia, alguma coisa que está ali firmada, que não tem como você perder isso. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Veja que esse verso 12 mostra a certeza de uma união eterna com Deus, firmados pela figura de uma coluna que está ali firmada para sempre, e que está gravada nela justamente o nome de Deus, o nome da cidade, o próprio nome de Cristo, o novo nome dele. A ideia de que é algo para toda a eternidade. As 4 expressões aqui prometidas, coluna no santuário, o nome de Deus, o nome da cidade e o novo nome de Cristo, refere-se ao benefício da plena e perpétua união inquebrável com Deus. A figura da coluna aponta para uma situação que de fato está ali para todo sempre. A certeza da salvação e a doutrina da perseverança dos santos certamente são invocadas aqui. Mas não isenta a nossa responsabilidade de conservarmos o que temos. O fato de Deus nos garantir que estaremos eternamente com Ele, irmãos, pela sua própria ação, pela sua própria obra, não isenta a nossa responsabilidade de guardarmos a sua palavra e não negarmos o seu nome, uma vez que fomos chamados para sermos da família bendita de Deus. Os eleitos de Deus, chamados pelo seu amor e que andam como tais, segundo Colossenses 3, de 12 a 17, estão unidos com Cristo. E conforme diz aí o verso 12, serão como coluna no santuário de Deus e daí jamais sairão. Essa é a certeza da perseverança dos santos para toda a eternidade. O fato de agirmos em fidelidade com o Senhor, manifestando a eleição de Deus em nossa vida, de modo que as pessoas possam observar que somos de fato eleitos de Deus. É assim que Paulo fala aos Tessalonicenses. Olha, eu tenho visto a vossa eleição e confirmo a vossa eleição justamente pela fé operosa, pelo amor abnegado e pela firme esperança em Cristo Jesus. Ou seja, é possível. Ao mesmo tempo, Paulo em Colossenses diz: revesti-vos, pois, como eleitos e amados de Deus de tais virtudes. É possível saber se de fato você é um eleito do Senhor pelas posturas que você tem, pelas virtudes que você tem, pela fidelidade à palavra revelada e pelo fato do seu testemunho não negando a Cristo em qualquer circunstância. E se você assim faz, então os benefícios que ele promete aos que são fiéis certamente serão aplicados sobre a sua vida. Essa é a certeza da união eterna que temos com Deus. Concluindo, a fidelidade e o amor a Deus valem a pena. Demonstram sobre a nossa eleição e garantem benefícios em todas as dimensões, seja terrenas, celestes, seja no presente, seja no futuro. A fidelidade com a palavra e no testemunho do nome de Jesus são características dos salvos e são práticas para nos manter sob ou debaixo das bênçãos especiais de Deus. A prática de pecado, desobediência, desprezo com as Escrituras são duramente criticadas nas outras cartas. Aqui não, porque eles conservaram a fidelidade à palavra e ao testemunho. Porém, a fidelidade demonstrada é um relacionamento fraterno com Deus e sua palavra, geram benefícios e o grande privilégio de sermos usados por Deus para a sua própria glória. Como diz Paulo, nele nós somos mais que vencedores. Com a carta da igreja em Filadélfia, irmãos, nós aprendemos que vale a pena ser fiel. Fiel a Deus, à sua palavra e ao seu chamado. E essa é a receita para o sucesso da igreja na visão de Deus, mesmo que ela tenha pouca força.
Queremos ser uma igreja abençoada, não na perspectiva humana, mas na perspectiva divina. Guardemos fielmente a palavra, a sã doutrina. Não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda dos mandamentos, dos ensinamentos, dos testemunhos ou na revelação de Deus. Estude a Bíblia, aprenda dela, aprenda das doutrinas básicas, das essenciais da fé cristã, para você não ser agitado e levado por ventos de doutrinas ou por palradores frívolos que se levantam, infelizmente, até no nosso meio. Conheça a verdade bíblica. Submeta-se à prática da justiça, o amor da misericórdia e o andar humildemente com Deus. E não negue o nome. Ou seja, testemunhe a respeito de Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Se fizermos isso como igreja, se conservarmos isso, seremos abençoados pelo Senhor, pois Ele abrirá uma porta que não se fechará. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude e me ajude, para que sejamos encontrados entre os fiéis, guardando a palavra e não negando o seu santo nome e, consequentemente, recebendo os benefícios que essa fidelidade certamente nos trará. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Amém?